Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Fabiana Tomé, advogada, professora e apaixonada pelo direito tributário. E dedicada a compartilhar isso para formar verdadeiros combatentes da tributação indevida. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra muito conteúdo da prática tributária, seja para você que está começando agora, do absoluto zero. Às vezes está até pensando se começa ou se não começa, é estudante de direito ainda, seja para você que já atua e quer crescer cada vez mais, se aprimorar, se manter atualizado, aproveitar todas as oportunidades tributárias. Então, se você se encaixa em alguma dessas situações, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para ser avisado de todos os nossos conteúdos e não perder nada. Mas, além dos conteúdos semanais constantes que você encontra aqui no canal, essas 2 semanas agora são especiais. Sabe por quê? Porque nós estamos no aquecimento para a revolução Advogue no Tributário. Revolução Advogue no Tributário? O que é isso, né? Você deve estar se perguntando. A Revolução Advogue no Tributário é um verdadeiro treinamento ao vivo, que vai acontecer nos dias 7, 9 e 10 de agosto. Então já anota aí na sua agenda. E que treinamento é esse? Esse treinamento, ele é para você começar a advogar no tributário agora mesmo. Com esse treinamento, você já vai dar os seus primeiros passos, já vai identificar as oportunidades, já vai conquistar os seus primeiros clientes e passar a formar aqui o nosso time de combatentes da tributação indevida, defendendo os contribuintes contra os abusos do fisco. E nós estamos vivendo um momento, você já deve estar vendo aí pelas notícias, pelos jornais, principalmente falando-se tanto em reforma tributária, mas mesmo antes de reforma tributária, a gente está tendo aí um monte de alterações legislativas voltadas para o aumento da arrecadação. O governo está cada vez mais buscando recursos, né? Em vez de cortar os gastos, acaba se querendo criar mecanismos para arrecadar mais. E nesses momentos, os contribuintes realmente precisam dos advogados tributaristas. Às vezes eles nem têm consciência que eles precisam disso, porque eles nem fazem ideia que estão pagando a mais. Então, já existem e cada vez mais vão surgindo novas oportunidades para recuperar créditos tributários, novas oportunidades para defender os contribuintes nas autuações indevidas, nas execuções fiscais e para fazer planejamento tributário também. Então, é um momento muito delicado, mas muito especial, em que o advogado tributarista vai sendo uma peça cada vez mais necessária. Aquilo que antes se imaginava que era um luxo, né? Só para as grandes empresas, gente, isso já era. Hoje, mesmo a pessoa física, um pequeno contribuinte, né, do Simples Nacional, ele não vai conseguir sobreviver no mercado, ele não vai conseguir acompanhar a concorrência se não tiver ali ao lado dele assessorando um bom advogado tributarista. Quando eu falo bom advogado tributarista, quer dizer que é aquele que realmente conhece as estratégias, conhece as manhas, que consegue enxergar essas oportunidades. E por isso que esse nosso treinamento tem esse nome. Revolução Advogue no Tributário, para que a gente dê essa virada, essa guinada de chave nesse momento tão importante pelo qual nós estamos passando. E para você participar desse treinamento da Revolução Advogue no Tributário, aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever.
para você se lembrar, anota aí na sua agenda, porque eu não quero também que você só se inscreva e pronto, eu quero que você participe e aplique tudo que você vai aprender. Você vai aprender nesse treinamento o que você não viu em 5 anos de faculdade. Te garanto isso. Olha só, um desafio. Eu quero que você participe e depois me diga se aconteceu ou não aconteceu isso. Porque, infelizmente, a faculdade não ensina a divulgar. Ensina um monte de conceitos, aí você vai fazer uma pós-graduação achando que vai aprender a advogar e nada. Falo isso porque eu passei por isso também. Na faculdade, aprendi praticamente nada de tributário. Da sorte que eu fiz um estágio, consegui aprender um pouquinho, mas mesmo assim muito superficial. Aí lá foi eu fazer pós-graduação, fiz mestrado, né, doutorado. Esses mestrado, doutorado, eles abrem os horizontes, abrem a mente, né, para conhecer a teoria do direito, mas o dia a dia, a prática ali de como funciona, isso são outras estratégias, né? E por isso, inclusive, que eu criei um método que é o método pensar tributário. Então, se você participar desse nosso treinamento, dessa revolução, você vai mudar a sua forma de pensar e você vai enxergar as oportunidades, os clientes e a forma de conquistá-los. Né? E é isso que você vai aprender: enxergar as oportunidades atuais que já existem e aquelas que estão surgindo aí cada vez mais em virtude da reforma tributária que está sendo votada, né? Ainda não terminou, não. Mas com isso a gente já vai se preparando e identificando essas oportunidades. Como prospectar clientes também, como defendê-los, como advogar com segurança nessa que é a melhor área do direito, que é o direito tributário. Né? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de participar, não perde essa única oportunidade que está passando aí na sua frente, né? Mas antes do nosso treinamento, para você já chegar lá, né, aquecida, é que nós temos essas 2 semanas, né? Essas 2 semanas de encontros, de lives, de vídeos, para que você já veja os horizontes se abrindo. E ao participar aí da nossa revolução, você absorva cada vez mais esses conteúdos, você já chegue pronto até para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas, para identificar melhor essas oportunidades, absorver e aplicar. Né? Porque é esse o objetivo, que você saia dela aplicando o que você vai aprender. E para você já ter uma noção, né, do universo que envolve o direito tributário, das oportunidades, e sim, de que é possível você começar mesmo que esteja no zero. Muita gente tem medo, fala assim: direito tributário é muito difícil, direito tributário é só para os intelectuais, é muita coisa. Na maioria das faculdades, das salas de aula, sai o quê? No máximo um tributarista, por causa desse preconceito, por causa desse mito. E, de certo modo, se você tiver a visão, você vai entrar, então, numa área que tem pouquíssima concorrência, exatamente por isso, né? Porque muitos acabam se deixando limitar por essa ideia de que é muito difícil, de que não dá, de que tem que ter padrinho, que tem que ter estagiado para conseguir. E não é assim. Nesta semana, né, no Café com Fabiana, eu separei uma seleção de vídeos que são conversas com alunos meus, alunos que começaram do zero e que se tornaram excelentes tributaristas que vêm crescendo cada vez mais. Então, são temas da prática tributária para você entender, para você enxergar essas oportunidades, para você, inclusive, ver que existem vários caminhos que podem te levar ao sucesso. E ver em qual que você se encaixa mais, ver em qual que você se enquadra mais. Né? Então, nessas conversas, vai ter muita coisa boa para você aproveitar, né? Seja em relação ao tema tributário em si, seja em relação ao percurso que esses alunos seguiram, começando do zero, sem apadrinhamento. E você se inspire para também
tomar as rédeas da sua vida, pegar sua vermelhinha, botar ela em ação no direito tributário. Nesse Café com Fabiana, eu vou conversar com o Rubens Casimiro. Ele se formou há pouquíssimo tempo e é uma história que me tocou muito, porque ele, durante a faculdade, não pôde estagiar, não conseguiu estagiar, e mesmo depois de formado, imaginem, ele foi procurar um escritório para se oferecer para trabalhar assim gratuitamente. Pelo contrário, ele disse que até ofereceu pagar um determinado valor para o escritório, porque ele queria muito ter a experiência de advogado no tributário e foi rejeitado. Negaram essa oportunidade para ele. O que muitas pessoas fariam numa situação como essa? Muitos desistiriam, né? Então, ele não desistiu. Assim como você também não deve desistir diante dos obstáculos que eventualmente surjam. Muito pelo contrário, ele foi buscar oportunidades, foi buscar caminhos por conta própria e ele abraçou uma tese que hoje ele atua em alto nível. Atua com grandes clientes e com tantos clientes que ele não está nem dando conta de atender tantas demandas que vêm surgindo. E é uma tese, um tema que pouquíssimos advogados conhecem, mesmo tributaristas. Então, até por isso que alguns dos clientes dele, mesmo sendo atendido por grandes bancas de advocacia, não tinham aproveitado essa oportunidade. Olha a importância aí desse olhar estratégico, né? Que tema é esse? Que assunto é esse? É um assunto que provavelmente a grande maioria de vocês não ouviu nem sequer falar, porque ele não é visto na faculdade e muitas vezes nem em cursos de pós-graduação, que é o GILRAT, uma contribuição para o GILRAT, e que tem aí um fator agregado a ele, que é o FAP. Se você quer entender do que se trata isso, conhecer como é que ele vem trabalhando, se inspirar, inclusive, quem sabe, abraçar também essa tese para aplicar na sua advocacia, para você começar com essa mina de ouro, então para você expandir seus negócios com essa mina de ouro, dá uma olhadinha, acompanha aqui essa conversa que foi muito, muito bacana mesmo. Né? Nós vamos falar, conhecer a carreira dele, que também foi uma carreira assim estrondosa, né? Muito rápida, e que estratégia ele usou. Né? Hoje ele vem atuando em alto nível para clientes grandes mesmo, com uma tese pouquíssimo conhecida. E é isso, ele pegou essa tese, ele se especializou nessa tese, e mesmo as grandes empresas, que são clientes de grandes escritórios, não aplicaram ainda. E ele vai compartilhar aqui conosco como é que ele faz isso, que tese é essa, como é que é a carreira dele. Então, vamos dar aqui as boas-vindas ao Rubens. Rubens, boa noite, seja bem-vindo, Rubens. Boa noite, professora Fabiana. Boa noite, caros colegas que aqui nos prestigiam. Primeiramente, é uma honra estar ao vivo aqui com a nossa nobre professora, pela oportunidade também, né, professora, que você deu aí através do seu curso, onde a gente começa sem saber na advocacia tributária por onde começar, porque até mesmo na faculdade a gente começa bem perdido, com aquela explanação breve, aí vai fazer aquela questão da OAB, é uma parte que a gente tem que batalhar e angariar sozinho pelos cursinhos, e aí a gente escolhe uma área e não sabe por onde começar. A professora bem sabe disso, comenta nos cursos, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo diferenciado, talvez um pouquinho técnico, mas mostrando como o advogado tributário ele pode sim atuar em alto nível e ter também ser proveniente de altos honorários, com uma tese bem específica que, felizmente, não existem advogados tributaristas nessa área. Felizmente, não existe mesmo, tá? No offline aqui, o Rubens estava até comentando, depois a gente vai entrar nesse ponto, que ele falou assim, eu estou com tanto cliente que eu estou com medo de não dar conta, eu vou precisar, né, de auxílio com isso, de tantas coisas, ou seja,
quando se fala que alguns, né, com uma visão até pessimista, né, olha o copo meio vazio, fala assim, não, o mercado tributário é fechado, tá cheio. Não, falta você identificar essas oportunidades, você tomar esse caminho certo, e a gente vai falar sobre isso aqui, inclusive qual a estratégia que ele usa para falar com o empresário. Então, ele vai trazer aspectos técnicos aqui, que eu vou até mostrar na tela para vocês. Vai ser uma live bem interessante, uma live aula aqui. Mas antes da gente chegar nesse ponto, aproveita, deixa o seu joinha aqui, tira um print, compartilha lá no Instagram. Qual que é seu Instagram mesmo? É @Rubens Casimiro Advocacia, não é isso? Exatamente. Rubens Casimiro Advocacia. Compartilha lá, marcando a mim e a ele, que vai ser muito legal. Mas antes, Rubens, conta pra gente, eu sei que você já me contou, já é o segundo Café com Fabiana que você participa, um deles bem lá no inicinho da sua carreira, mas tem muita gente nova aqui. Então diz pra gente da onde que você é, se você fez estágio na faculdade, se você tinha experiência quando você começou, quais foram os desafios desse começo antes de você entrar aí nesse caminho e deslanchar sua carreira. Bom, eu, primeiramente, eu moro aqui na cidade de Barueri, aqui em São Paulo, é uma cidade aqui da Grande São Paulo. Eu tenho pouco tempo na advocacia tributária, muito pouco tempo. Inclusive, alguns colegas vão perguntar, o pessoal que me chama, que já viu outros vídeos da professora, eles perguntam, nossa, eu estou divulgando tanto tempo na parte previdenciária, trabalhista, e não estou colhendo muitos resultados. Será que a advocacia dá dinheiro mesmo? Vou prestar concurso? É o que mais a galera anda falando, e os colegas aí devem estar sabendo, a professora mesmo, né? E a gente fica triste com isso, porque a gente vê um mercado vasto e carente de profissional. Porque, por exemplo, não só essa tese que a gente vai debater hoje, como ela é bem rentável, mas, por exemplo, a gente pega diversos mercados aí largado, pet shop, autopeça, farmácia, que tem a questão do ICMS-ST e dos monofásicos, que dá para ganhar dinheiro também, e a gente vê que os profissionais que estão aí angariando em outras áreas, eles falam, poxa, a advocacia está saturada. Esses dias uma colega nossa mandou, daqui a pouco eu vou até contar um fato dela, ela falou que existe 139 pessoas para cada um advogado no Brasil. E foi assustador. Ela falou, nossa, eu estou com medo, porque tá difícil. Mas a realidade, eu vou tirar pelo lado da advocacia tributária. O advogado especializado nessa área é pouco, tem muito pouco, a demanda é grande. Vou contar um pouquinho da minha experiência, até mesmo para alienar aqui com o curso, que eu conheci a professora através de um vídeo no YouTube. Comecei perdido na faculdade, né, quando eu escolhi a área tributária, né, e aí eu falei, eu quero a área tributária, todo mundo fala que eu só vejo advogado rico, com carrão, vou escolher a área tributária, esse negócio deve ser bom. Brincadeira, eu já queria mesmo. Então, eu busquei estágio. Em outro vídeo meu tem a questão do estágio. Eu até me dispus a pagar um escritório grande, né, para me oferecer um estágio. Eu acho que pela idade, né, passou dos 25, eles fecham meio que as portas, né? Acho que é por causa da minha idade. Então, eu não consegui o estágio, E aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso aprender, já que eu não consigo fazer o estágio na área tributária, eu vou buscar um curso. E aí eu busquei alguns cursos, até mesmo eu falei, vou fazer uma pós em tributário, e aí, infelizmente, esses cursos mais especializados, até mesmo uma pós, vou ser bem realista, são bem caros. Em torno de. Você tem que fazer um investimento aí de 60 mil reais, 40 mil reais, a professora sabe disso. E às vezes você não tem recurso para isso. Né? Você não tem recurso para isso. E aí eu conheci a professora Fabiana, que através do curso dela, eu vi que ela tinha uma série de conteúdos, e aí eu me interessei. E aí eu falei, olha, tá aqui o meu estágio. O meu estágio vai ser esse curso. Pronto. Vou fazer o estágio, vou ver o que ele oferece. E aí eu peguei, comprei o curso, eu falei, poxa, eu nunca ia imaginar que a advocacia tributária ia oferecer tantos caminhos para se ganhar dinheiro. E aí eu falei, vou cair de cabeça. Comecei estudando,
Não terminei o curso, nem a metade, estou sendo bem transparente, nem a metade eu fiz ainda, porque logo lá no começo dá para você ganhar dinheiro, né? Então eu estacionei, tenho que terminar, mas porque logo no começo a professora, como é um curso que já é bem direto, ele já é bem objetivo e ela já aplica as teses para o advogado ter êxito na carreira tributária, eu escolhi de cara uma tese que eu achei bem diferenciada, que nós vamos mostrar alguns slides agora, que é a questão da FAP, do fator de acidente de prevenção, que vocês podem observar que pouquíssimos advogados atuam nessa área. Hoje eu estou muito feliz na área que eu atuo. Eu estou bem cansado também. Estava comentando aqui com a professora que eu vim de uma reunião agora hoje, estou bem cansado. Eu comecei o ano, já tive que trabalhar no final do ano, mesmo viajando. Mas o que dá aquela satisfação é saber que, mesmo você de férias, a empresa está ali batendo, doutor, me socorre, pelo amor de Deus. E, enfim, é isso. Essa questão. Desculpa, professora, você vai falar? Não, pode falar, pode falar. Essa questão da advocacia diferenciada na área tributária, principalmente nessa área, eu utilizo e eu comecei a observar o seguinte: eu peguei grandes empresas, e aí vocês podem fazer isso. Quem tem OAB pode se logar no site eu falo aqui em São Paulo, do PJI da terceira região, e aí você pode escolha lá uma indústria grande, pode escolher. E aí você coloca o nome dessa indústria, e quando você pesquisa, você vai ver todos os processos. As empresas grandes têm as contribuições de terceiros, elas têm diversas teses, por exemplo, nos mandados de segurança, vocês vão ver lá as teses que elas estão aplicando. E aí vocês podem pesquisar, pode fazer essa pesquisa em casa. A questão do fator de acidente de prevenção, pesquisem as petições iniciais. Elas não ingressam, mas elas não ingressam, isso aí, ele já não é que já está consolidado isso. Você pode restituir isso administrativamente e judicialmente, mas as empresas, os escritórios grandes, desconhecem. Sabe por quê? Eles desconhecem? Você sabe por que eles desconhecem, professora? Eu vou Por te dar quê? uma chance. Porque eles não fizeram você tributarista ainda. É por isso. Eles não fizeram. Mas, enfim, desconhecem. E aí eu peguei esse caminho. Eu mesmo, nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, eu peguei uma empresa de ônibus grande, praticamente uma das maiores aqui do estado de São Paulo, e eu fiz um trabalho minucioso que está rendendo bons frutos. É um trabalho cansativo, mas tem que ser minucioso. Através dessa empresa, eu já estou pegando outras grandes empresas de ônibus. Isso não serve só para empresa de ônibus, assim como todo tipo de indústrias que está no lucro presumido ou lucro real, tá? Nós vamos mostrar aqui como que funciona essa tese, como que o advogado pode ganhar dinheiro com isso, que está lá no curso da professora, logo no início. Logo no início, né, professora? Eu acho que não chega nem 12% das aulas. É no segundo módulo que tem isso, né? O primeiro módulo é um módulo introdutório, no segundo módulo tem várias teses sobre folhas de salário, e essa é uma delas. Exatamente. Exatamente. E os valores envolvidos? Porque a pessoa pode pensar assim, mas fator acidentário de prevenção, um negocinho tão detalhado, tão específico. O valor envolvido é alto nesse negócio? O valor envolvido, eu vou dizer a questão de quando você ajuiza a ação, quando você contesta. Ele chega perto de 800 mil reais, 900 mil reais por ano. Então, por exemplo, quando o advogado vai analisar uma empresa que ela paga a maior ou a menor, nós vamos ver agora uma planilha do Excel, quanto que a empresa paga a maior, quando ela não faz esse tipo de análise, por ano ela está jogando fora em torno de 900 mil reais, e essa tese, ela influencia, ela impacta sempre nos 2 anos subsequentes. Então, aqui eu até coloquei aqui de maneira limpa, e aqui nós estamos não para dar aula, apenas para falar que isso existe, que é possível se ganhar dinheiro. Inclusive, tem um colega nosso que ele comprou o curso da professora, acho que é o último ano, me esqueceu o nome, ele me chamou,
ele me chamou e ele pegou 5 indústrias. Ele não é advogado, tá? Ele chamou uma empresa, ele prospecta no estado de São Paulo, e ele me chamou para fazer essa análise. E ele pegou de cara 5 indústrias. Não tem OAB, até porque também, vou falar para os colegas, para fazer de forma administrativa essa análise e ganhar dinheiro, não precisa nem ser advogado. Não precisa nem ser advogado. Porque às vezes você... tem gente que ainda não passou na OAB, olha aí, pode começar, inclusive, já antes de passar mesmo na OAB, com as teses administrativas, né? Exatamente. Até porque tem aqui os colegas que são contadores, não são advogados, e eles podem usar essa tese para ganhar dinheiro de forma administrativa, que vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. A professora, eu queria que a professora... Os honorários, assim, qual foi o honorário mais alto que você recebeu? Você pode falar? Eu recebi de forma administrativa de uma indústria de laranja que foi em torno aí de 60, 70 mil reais, tá? Que foi da competência do exercício do ano de 2023. Por quê? Olha só, nós vamos mostrar daqui a pouco que um funcionário que, por exemplo, nessa tese, ele tem lá um afastamento indevido, onde o Ministério da Previdência, ele calcula, por exemplo, o cara sofreu um acidente em casa, aí ele vai lá no INSS, leva um laudo, e o INSS dá que ele teve um acidente de trabalho. Quando ele entra no cálculo do fator de acidente de prevenção da FAP, ele pode impactar negativamente para a empresa um prejuízo absurdo. Eu vou pegar no caso concreto daquela empresa que eu fiz a compensação administrativa, que ele impactou mais ou menos em 280 mil reais a maior. A maior. Tá? Por quê? É um cálculo, nós vamos mostrar agora, é um cálculo muito... Não é que ele é complexo, ele é muito trabalhoso, é muito técnico, mas a análise tem que ser bem minuciosa, e nós vamos mostrar aí de que maneira esses honorários são provenientes para ser de valores tão altos. E por que o enunciado, a professora até colocou aí, atuando em alto nível? Porque aqui é alto nível. Não é tese copiada, não é peça copiada do Google. Aqui você tem que estudar e dominar mesmo. Você vai ser técnico, você tem que manjar mesmo, porque o juiz, quando você vai pedir os últimos 5 anos de forma judicial, o juiz vai pedir para fazer a apresentação dos cálculos. E se você erra os cálculos ou contesta algo numa anulatória com repetição de indébito que não tem nexo, você pode ter um ônus de sucumbência e prejudicar a empresa. Então, você tem que ser especialista mesmo, tem que estudar mesmo. E aí a professora vai mostrar como é que isso vai se apresentar e a gente vai bater um papo de maneira rápida. Isso. E aí é exatamente aquilo que eu venho falando reiteradamente. Aconteceu com a Aline, aconteceu com a Magda, aconteceu com o Rubens. Se você quiser simplesmente assistir tudo, dominar tudo, você vai ficar no nível superficial, pelo menos para quem está começando. Então, escolha uma tese, se aprofunde nela, repita, conquiste a segurança, porque com essa segurança é que você vai conquistar o cliente. E aí você vai expandindo para depois, né, para outras teses, mas não queira abraçar o mundo logo de cara, né? Se aprofunde efetivamente em um desses pontos. E aí, antes de mostrar aqui para o Rubens explicar a contestação, só para contextualizar quem está voando, né? Fala assim, nossa, eu fiz a faculdade, às vezes eu fiz até pós-graduação e eu nem sei o que é FAP. Meu Deus, o que é isso que estão falando? É o seguinte, tem uma contribuição, né, que normalmente que não é estudada em faculdade e que muitas vezes nem pós-graduação, chamada hoje de GILRAT. Ela já teve o nome de SAT, seguro acidente do trabalho, mas não é um seguro, não, é um tributo, né? E ela, hoje, esse GILRAT é um grau de incapacidade laborativa, né? Incapacidade para o trabalho, em razão dos riscos ambientais do trabalho. E aí tem um decreto, né, que estabelece os percentuais, conforme a atividade, vai ser de 1% sobre a folha de salários, 2% ou 3% sobre a folha de salários, tá? Então, sobre toda a folha de salários. E aí o FAP é um fator acidentário de prevenção que varia de 0,5 a 2. Então, se você não tem acidente, né, está no meio ali, consegue estar no meio, você reduz pela metade essa sua contribuição.
Se você teve acidente, se está lá no 2, aquilo que você ia pagar de 3% passa para 6%. Então, e muitas vezes, e aí que está o erro, né? O empregado ficou doente, o empregado sofreu um acidente, e isso acaba sendo computado como se fosse um acidente de trabalho, né? Entra lá nesse cálculo, o que está errado, né? E aí vem o momento de fazer essa explicação, né? Vamos, antes de entrar aqui, a Neuza está perguntando aqui como você prospectou esses clientes, né? Eu me lembro que até uma vez você disse que abriu o slide lá e já foi mostrando, né? Como é que você prospecta esses clientes? Você até comentou, eu entro lá, eu vejo a indústria, vejo que ela não tem estação e entro em contato. Exatamente. A prospecção, vamos imaginar que a Neuza, vamos pegar a Neuza, ela não conhece nenhuma empresa, mas ela estudou a tese, tem o conhecimento técnico da tese e ela ela tem a plena convicção que ela consegue explicar. O caminho Neuza, liga, você vai ter que ir pessoalmente ou ligar. Por exemplo, eu uso a minha estratégia, eu vou te aconselhar o que você pode fazer. Você pode pegar uma indústria, por exemplo, da sua região, e você pode jogar ela no site do Tribunal Regional da sua região, e você vai ver, eu te garanto, pode pegar, que dificilmente elas entraram com algum mandado de segurança preventivo ou repressivo, né, para essa tese, ou para alguma anulatória para recuperar os últimos 5 anos. Feito isso, você vai ver que ela não entrou, e aí você fala: olha, eu verifiquei que a sua empresa, tá? Você pode falar com o RH, ou com o advogado da empresa, ou com o escritório de advocacia que administra aquela empresa. Eu verifiquei que vocês explicam a tese e vocês não ingressaram com nenhuma demanda judicial. Eu tenho um conhecimento técnico sobre essa tese e eu gostaria de explicar para vocês como que funciona, como que isso pode impactar financeiramente para a sua empresa. Obviamente, quando você está oferecendo esse serviço gratuitamente, sem custo, e você pode dar essa assessoria sem cobrar nada, porque eu não cobro nada. A empresa vai te abrir as portas quando ela ligou o sinal de alerta e falou: opa, pode ser que esteja escoando dinheiro daqui. Ele vai pedir, como que funciona? Você passe primeiro por cima, obviamente que não precisa explicar no detalhe, faça a reunião, porque ele vai te chamar para fazer a reunião, e aí quando você vai fazer a análise do último ano e verifica as inconsistências através dos B91, B92, B93 ou B94, que são os auxílios previdenciários que foram concedidos irregularmente por parte do INSS, e aí você pode fazer essa contestação mexendo no cálculo da FAP, a empresa já vai observar que você é um especialista e você vai poder trazer alguma solução para fazer uma recuperação administrativa ou judicial. Lembrando que a administrativa, porque, por exemplo, agora, em novembro de 2022, nós tivemos a oportunidade de fazer a contestação administrativa dentro do período de 1 de novembro a 30 de novembro, referente ao que vai entrar agora em 2023. Se vocês forem pegar diversas empresas, eles não fazem. E aí a gente só consegue fazer isso agora judicialmente. Então é mostrar para as empresas, falar: olha, eu queria ver o que faz a gestão dos laudos da sua empresa, por que os acidentes de trajeto estão entrando aqui no cálculo da FAP, por que os acidentes que são atípicos estão entrando no cálculo da FAP, sendo que a legislação, depois de 2017, falou que acidente de trajeto não entra mais? Então, é uma questão de você estudar mesmo. Inclusive, fazer uma gestão preventiva quando a empresa recebe um B91, que é um comunicado de decisão do INSS, você pode contestar junto ao órgão de forma administrativa, e aí você faz o cálculo para a empresa e fala: olha, consegui transformar isso num B31, que é um auxílio doença comum, isso iria impactar, trazendo um prejuízo de R$400 mil para a sua empresa, e eu vou cobrar proporcional, se for 30%, ou 10% ou 15%, aquilo que eu economizei. Simples assim. Exatamente. E pegando essa questão, né, esse gancho de que você trabalha, que é aquilo também que a gente sempre fala, com o que você economizou de prejuízo ou recuperou,
para a empresa, isso é bem impactante. E aí ele fala, por que ninguém me ofereceu? Né? Porque não precisa culpar ninguém, porque isso aqui realmente é pouco conhecido, mas eu sou um profissional especializado neste assunto. Tanto é que o Rubens, mesmo quando, como ele trabalha com grandes empresas, mesmo que ela já tenha um escritório, muitas vezes ele dá essa assessoria para o escritório, né? Para Exatamente. Exatamente. então, Inclusive, hoje eu vim de uma reunião onde o advogado tributarista da empresa, ele advoga há 20 anos. Ele tem um bom conhecimento. Ele até sabe o que é RAT, só que ele não entende para fazer cálculo de FAP, nem contestação administrativa ou os recursos administrativos, e nem ingressar com as ações, seja anulatório ou mandado de segurança. E aí, hoje, na nossa reunião, ele falou, poxa, doutor, eu estou com medo, porque os donos da empresa são os turcos, e eles são pessoas estudadas, eles vão me colocar na parede. Eu falei, olha, o que você vai fazer é o seguinte, é uma tese nova, é uma tese que foi aprovada não faz muito tempo, e como você atende diversas outras demandas para a empresa, ainda não deu tempo de você se especializar, porque é muito profundo. E como eu vou sentar com os donos da empresa para mostrar como isso funciona, e nós vamos ver daqui a pouco nos slides, os próprios donos dessa empresa vão ver que é complexo. E por que eu falo que é complexo, mas não precisa ter medo? Não precisa ter medo. o Porque Monteiro aqui já está com medo, né? não precisa ter medo, porque o que é mais difícil, o que é fácil, que é tese copiada, Ctrl-C, Ctrl-V, do Jus Brasil, todo mundo faz. Quando a gente colocou atuando na advocacia tributária em alto nível, é porque isso daqui é alto nível mesmo. De verdade mesmo. Vocês vão ver agora. Coisa diferenciada que você tem que se especializar nisso, né? Então, nada de se apavorar. A questão é escolher um tema, né? Tanto é que o Rubens falou aqui. Eu não terminei de assistir o curso. Por quê? Porque a hora que eu foquei na tese e comecei a aplicar, e é o que eu falo sempre, não fica só assistindo por assistir, não. Não quero que você simplesmente assista tudo. Eu quero que você coloque em ação, que você entre em prática, que você receba os frutos. E aí ele escolheu essa, como a Aline ontem escolheu, né, a tese do século, né, recuperou 1.600.000 reais para uma empresa com a tese do século, primeira ação dela, né? Então, assim, escolhe uma ação. E aí você se aprofunda naquilo, né? Tira as dúvidas daquilo, vai fundo, porque aí você vai entrar em ação quando você estiver dominando esse ponto, que é muito mais rápido do que você querer dominar tudo, né? Você vai ficar muito mais seguro com isso, né? Exatamente. Então, o que você quer que eu coloque aqui na tela? Apenas para ter uma explanação, a gente não veio aqui justamente para dar nenhuma aula, mas apenas para mostrar que isso existe, tem lá no curso da professora, e como isso que vai funcionar para quem pretende trabalhar com essa tese, como dá para se ganhar bons honorários. Então, a professora tem um slide aí que ele estava explanando, que eu coloquei empresa 1, empresa 2, para ter uma noção daquilo que a professora falou sobre. Eu vou explicar sobre a RAT e como a FAP vai impactar. Só para recapitular aquilo que a professora falou. É um slide aqui, professora, que É tem. esse aqui, Isso, é esse exatamente. aqui, né? Eu vou explicar aqui, por exemplo, aqui nós temos duas situações: uma empresa A e a empresa B. Então vamos lá. Vamos imaginar que são duas concorrentes, tá? Duas concorrentes, e são empresas de transportes. Então, eu tenho um maquinário, né? Eu não vou desculpa, eu não vou falar que é empresa de transporte, porque a empresa de transporte ela tem um risco maior. Então, o risco dela ele não é um, ele é três. Então, eu vou pegar uma empresa grande, onde todo mundo trabalha sentadinho, que o risco de grau é um. Porque as empresas, como a professora disse, elas têm um grau de risco 1, 2 e 3, de acordo com sua atividade. Nesse caso do nosso exemplo, nós temos um risco leve. Então, vamos imaginar que eu tenho um risco leve na empresa 1 e um risco leve na empresa 2. A empresa A e a empresa B. Então, eu tenho uma RAT ou GILRAT de 1%. De 1%. Só que a empresa A, ela aplica todas as normas de segurança do trabalho, ela faz todas as contestações administrativas do fator de acidente de prevenção, ela
filtra e ela vê quem tem acidente de trajeto de verdade, faz os recursos. E aí ela tem um fator de acidente de prevenção de meio, de 0,5. Esse fator de acidente de prevenção ele vai ser multiplicado vezes a RAT. Ora, se a RAT ela é 1 e a FAP é 0,5, logo nós teremos 0,5 multiplicado por 1, que vai dar 0,5. Guardemos isso daí. No caso da empresa B, ela também possui os mesmos requisitos da empresa A, é uma empresa que tem uma RAT de 1, só que aí é uma empresa que tem diversos acidentes de trajeto que ela não contesta. Por exemplo, inclusive acidentes domésticos, que também eles não contestam. E aí o FAP da empresa vai lá para cima. Lembrando que não é apenas o acidente, não é o fator preponderante que faz o aumento da FAP, são os acidentes B91, 92, 93 e 94. Mas devemos analisar também massa salarial, nós devemos analisar índice de custo, índice de frequência, é bem complexo, mas aí em outra oportunidade estaremos vendo isso. Bom, voltamos ao slide aqui, a empresa B ela teve uma FAP de 2. Aí, chegando ao final, aqui embaixo, nós temos aqui, ó. Imaginemos aqui agora que a RAT dessa empresa, ela teve uma folha de pagamento aqui de R$ 10.000 mensais. R$ 10.000. Quando você multiplica 0,5, esse 0,5 ele veio do fator de acidente de prevenção vezes a RAT, que deu 0,5, tá? Que deu 0,5. Se nós pegarmos R$ 10.000, 10 milhões, ou que seja, você multiplicar vezes 0,5, nós vamos chegar a um percentual, a um número, tá? A um número. Olha a diferença da empresa B. Enquanto que se eu pegar a mesma folha de pagamento e multiplicar por 2, o valor é bem maior. E aí, olha só, nós temos as mesmas folhas de pagamento, mas a primeira empresa ela tem um profissional para fazer todas as contestações. A segunda empresa não tem. Olha a diferença de uma folha de pagamento minúscula. Olha a diferença, tá? Que deu aproximadamente aí R$ 180.000. E é isso que você vai fazer, é fazer justamente o comparativo, porque no site do Ministério da Previdência, eu não vou abrir agora porque não é o objetivo aqui, a gente consegue abrir isso para essas empresas que eu administro e você consegue fazer esses comparativos. Eu tenho, daqui a pouco nós vamos abrir uma planilha do Excel só para vocês terem uma olhada da questão de um cálculo mais apurado. Você pode avançar mais um pouquinho, professora? Então, você quer a planilha do Excel agora, é isso? Exatamente. Tá. Que eu coloquei em outro lugar aqui. Peraí, que eu vou. O que eu vou fazer aqui mesmo? Apresentar. Peraí. Apresentar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Compartilhar tela. Tá? Vocês estão vendo o quê? Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui? Só Tá a imagem sua. Não, ainda não. Não tá aparecendo? Não. Então, deixa eu ver. Espera aí, vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Eu tinha testado, tinha dado certo. Não. Tinha tela cheia. Espera aí. Olha, eu acho que quer. Uhum. Compartilhar tela. Deixa eu ver. Compartilhar tela. Espera aí, que agora eu vou ver se vai aparecer. Calma aí, que tá todo bagunçado aí. Ai. Eu queria que. Não. Oh, meu Deus. Vou ver aqui se eu consigo diminuir aqui. Deixar esse aqui abertão e compartilhar a tela. Só tem a minha imagem.
Desculpa, eu tô fazendo arte, tentando compartilhar a tela aqui dessa situação. Ai, eu vou tentar de novo, tá, gente? Só um minutinho aqui, então, vamos lá. Apresentar, compartilhar tela, janela, compartilhar. Agora aqui. Ficou aparecendo? Não. Está em branco. Está em branco? Mas se não der, professora, não tem problema. A gente parte para uma contestação, que eu mandei um exemplo. Vamos ver na contestação enquanto isso. Eu vou tentar, tentar voltar aqui. Peraí. Tá. Opa, peraí. Tá. Interromper compartilhamento e vou voltar aqui com você e vou compartilhar então a contestação aqui. Isso. Tá? Isso, pode aumentar, que está pequena, tá, professora? Exatamente. Se conseguir aumentar. Eu tinha conseguido no teste. No teste tudo funciona. Aí depois, na hora que a gente vai fazer aqui, né, não funciona. Ah, já sei o que vai fazer aqui. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. O que vai dar aqui? Apresentar, compartilhar tela, guia do Chrome. Esse aqui vai dar agora. Aí. Agora ficou, né? Ficou. Tá. Então eu estou mexendo ela, tá? Então Então aqui eu tenho uma contestação administrativa de um benefício aonde ele teve um impacto negativo para a empresa. Então, a empresa recebeu um comunicado de decisão do INSS. Então, você, como gestor da empresa, advogado tributarista, recebeu esse comunicado aonde iria impactar isso nos próximos 2 anos, porque a FAP ela influencia negativamente nos próximos 2 anos, e agora eu fiz, isso é uma contestação que eu fiz, né? Recentemente, eu estava até viajando quando a empresa me ligou para fazer essa contestação, e aí eu tinha que descaracterizar o B91, que é um auxílio de doença do trabalho, para um auxílio de doença comum. E aí, olha lá, eu coloquei dos fatos, que o senhor fulano de tal trabalha na empresa tal, 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 no endereço tal. Aí eu falei aqui, ó, que a atividade dele ela vai consistir em ficar sentado. Esse caso, olhando aí a contestação, foi o seguinte: foi um rapaz que era cobrador de ônibus, se machucou na academia, ele foi até o INSS e o INSS falou o seguinte: você, mesmo que se machucou na academia e o seu joelho não tá bom, eu vou te dar um B91 e falar que esse joelho ele se agravou lá no ônibus. Mas por quê? Eu vou explicar o motivo. Porque o perito do INSS, professora Fabiana, ele pega o KNAI da empresa. Qual que é o KNAI da empresa? O KNAI da empresa é uma empresa de ônibus. E aí ele fala assim, horas, se é uma empresa de ônibus, geralmente vai ser um motorista. Esse motorista pisa no freio, pisa no acelerador. Então, se ele tinha um probleminha no joelho e com a atividade dele agravou, lá no parágrafo 3º da resolução, ele fala assim, que mesmo que ele já tenha a doença, mas que ela tenha nexo de agravamento com a atividade, eu posso conceder B91. Mas o perito não vai. O camarada chega lá e fala que trabalha na empresa de ônibus e ele fala que está com o joelho ruim, ele só pega o seguinte, olha, eu vou pegar o KNAI da empresa, é desse jeito, tá? E vou ver dentro da tabela como que essa atividade se relaciona com o KNAI. KNAI, tal, 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 empresa de ônibus. Joelho, B91. Aí você tem que mostrar aqui, como eu mostrei. É um cobrador de ônibus, se machucou lá na academia, e aí você faz o recurso com todos os requisitos. Aí eu coloquei a sumariedade dos fatos, descrevi a CID, o que essa CID é, eu coloquei o despacho lá do benefício, com a concessão do benefício. Pode descer, professora. Aí, ó, eu coloquei aqui, ó, o que tinha no exame médico dele, as minhas alegações, a ocupação dele, né? Coloquei lá sobre a lesão dele. É uma descrição bem sumária. Juntei os laudos aqui na contestação. Eu fiz a juntada aí do PPP,
fiz a juntada, pode mostrar lá embaixo, professor. Fiz toda a juntada aí dos documentos médicos para mostrar que, de fato, era um cobrador de ônibus, que se machucou na academia, eu tinha o laudo dele do início, e aí eu expus todos os fatos. Esse tipo de contestação, já adianto, as empresas não fazem, seja indústria, empresa de ônibus, dificilmente fazem isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles não fazem isso administrativamente, depois a gente vai ter que fazer isso como? A gente vai ter que restituir os últimos 5 anos, porque passou o período de fazer essa contestação e aí morre o exercício de fazer dentro do período do ano letivo, e aí só através de uma anulatória ou mandado de segurança. No caso, você, nesse caso aí, como você já conscientizou, né, que é essa questão, você conscientizou a empresa a respeito disso, né, ela recebendo essa notificação de um acidente, já entra em contato. E aí você faz o administrativamente, que é muito mais tranquilo, né? Muito mais rápido, já economiza, mas você pode mostrar, e aí a importância dos cálculos nesse ponto vem nesse momento de você mostrar que o impacto que isso ia ter. Exatamente. Né? Parece muito bobo, parece muito simples, no final das contas, você fala assim: ah, não, foi um acidente na academia, não teve nada a ver com o trabalho dele, o perito simplesmente presumiu isso sem qualquer elemento, então isso não se aplica, não deve ser computado como um acidente de trabalho. Só que o impacto que isso vai trazer efetivamente é muito grande. Nesse caso concreto, desse funcionário, ele traria um prejuízo de R$360 mil, onde iria impactar nos próximos 2 anos. Inclusive, olha só, se você não contesta e deixa isso para lá, agora eu vou piorar a situação. Nesse caso desse cobrador de ônibus, ele tem esse D91, esse joelho pode piorar futuramente e virar, sabe o quê? Uma aposentadoria por invalidez. Ou seja, a empresa vai ser penalizado em R$300 mil em 2024 e em 2025, e depois a empresa lá na frente, quando virar um B94, que é uma aposentadoria por invalidez, ela vai ser penalizada novamente, ou seja, ela vai ter um prejuízo médio de R$800 mil, nesse caso concreto. Nesse caso concreto. Rubens, apareceu aí? Perfeito. Se puder aumentar mais, seria ótimo. Acho que. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque aí é fazer o zoom aqui, né? Seria ótimo, porque está bem pequeno. Acho que todo mundo está enxergando pequeno. Deixa eu ver, zoom aqui, zoom. Não, o zoom que estou achando aqui é o zoom do zoom. Visualizar, aproximar. Isso, pode aumentar se der. Acho que ele está querendo. Aproximar, mais um pouco. Pode aumentar. Visualizar, eu vou aproximando cada vez mais. Pode aumentar. Mais um eu acho que dá. Eu que sou meio ceguinho, eu estou conseguindo enxergar alguma coisa, tá? Se der mais um, vai melhorar. Aí, melhorou muito. Olha lá. Melhorou muito. Então, aqui nós temos... Você vai falando que eu vou mexendo aqui para você, tá bom? Tá. Então, aqui nós temos, por exemplo, dos últimos 5 anos, a FAP, que foi incidida, né, sobre uma massa salarial, aí eu tinha um número médio de vínculos, quantos B91 eu tinha na empresa, aí eu tenho que saber o que é número de ordem de frequência, número de ordem de gravidade. Pode mais rolar para a direita. Isso, professora, isso. Aí, ó, o total de estabelecimentos, a taxa média de rotatividade. Em cima de todos esses dados, eu consigo calcular a FAP. Ou seja, eu consigo ver que se tinha 15 B91, eu consigo tirar 5 que foram irregulares e trabalhar e diminuir a minha FAP. Lembrando que a FAP é multiplicada vezes a RAT, e a RAT ajustada, essa FAP aí que vocês estão vendo de 1,5, por exemplo, sobre uma empresa de ônibus, ela é multiplicada vezes 3, e essa RAT ajustada é multiplicada vezes a massa salarial. E aí você vai ver quanto que a empresa pagou no ano de 2017, e assim
nos próximos anos aí, tá? Pode ir para o próximo, embaixo tem uma abinha, isso, né? isso, olha lá, ó, RAT ajustado, tá vendo ali, ó? Eu tenho uma RAT ajustada, que, ó, olha só, segura um pouquinho aí, do jeito que tá aí, professora, não mexe não, por favor. Eu tenho uma folha salarial de 1.326.000. Na mesma empresa onde eu fiz todas essas contestações, eu consegui diminuir a FAP. Olha lá, no primeiro ponto eu tinha 1,14. No segundo ponto eu diminuí para 0,5. Olha lá, é uma empresa de ônibus, lembra? Qual que é a RAT da empresa de ônibus? É 3. 3 vezes 1,14 dá 3,42. Aí eu fiz todas as minhas contestações, consegui reduzir a meio. Cheguei a 1,5. Olha o impacto mensal que ela paga por mês. Agora roda um pouquinho para a direita, professora, por favor. E olha o impacto anual. Olha, anual. Quanto que essa empresa, que tem uma folha de pagamento pequena, que isso é uma folha pequena, que olha só quanto que ela pagou. Olha lá. 332.000, a maior num período de um ano, sendo que a FAP ela repercute em 2 anos, tá? Um cara que tem um afastamento irregular, esse camarada é feito o seguinte: a ocorrência dele ocorreu, por exemplo, em 2019, mas ele vai repercutir nos anos de 2021 e 2022. Por que isso? Porque em 2020, o Ministério da Previdência ele dá um print na tela. Aí ele fala assim: nossa, o ano passado, ó, ele teve tantos B91. Então vamos penalizar essa empresa nos próximos 2 anos e vamos abrir para ela poder se defender administrativamente. E é aí que você entra. Olha lá o impacto econômico. Eu ainda faço gráficos. Pode mais uma abinha aqui, professor? Isso, olha lá. Você tem o dos outros anos, né? O 2019, 2020, né? Exatamente. Olha lá. Vai Isso trazendo esse quando eu dado. vou fazer a juntada desses cálculos para pedir os últimos 5 anos, que aí eu faço através de uma anulatória, pedindo a repetição de indébito, aí eu apresento já os cálculos na minha petição inicial. Nesse total aqui, a recuperar seria 1.148.000. Que é um valor baixo. As pessoas aí do curso, quando começar a atender as empresas, vão ver que esse é um valor baixo. Você fala, nossa, 1 milhão, mas não, é baixo esse valor. E tem o desempenho econômico, que eu até coloco aí também. Isso eu não mando, não é preciso mandar para o juiz, Esse mas aqui, né? desempenho econômico, olha, mandei em gráfico, isso é interessante, para Isso mostrar aqui, para os isso aqui gestores. você mostra para o cliente, né? Porque isso aqui é para convencer o cliente, né? Para mostrar que você sabe o desempenho da empresa dele nos últimos 5 anos, que ela não fez as devidas apurações corretamente, não fez as gestões dos laudos. É advocacia de alto nível, como eu bem falo. Olha lá, tá? Tem o histórico de ocorrências, quantas CATs, quantas B94, olha lá. Está bem detalhado. Comparativo de concorrência com o número de ordem e frequência, como que era antigamente, depois que eu cuidei da empresa, o que aconteceu. Deixo bem detalhado. Vai mostrando o resultado do que você está desempenhando, né? Exatamente. Como eu bem disse, felizmente, as empresas. Quando eu digo, olha só, eu tenho um colega que ele pegou. Uma concorrente, eu não posso falar nome, mas é uma das maiores empresas de chocolate do Brasil. Ele pegou e fez esse trabalho, tá? Ele restituiu foi 12 milhões. É só colocar aí no Google quem é a maior empresa de chocolate do Brasil. Eles não estavam fazendo isso corretamente, para ter uma ideia. Por quê? Porque a questão do FAP, quando eu falo que é a advocacia de alto nível, eu tenho uma colega, que daqui a pouco eu vou até citar o nome dela aí, que ela é uma parceira nossa, aí, uma advogada fantástica, aí, que ela faz os trabalhistas aí, professor, que quando a gente entra nesse ramo, a gente tem que ter os parceiros, né? A gente estava conversando antes, e eu preciso sempre de parceiros na área civil, até mesmo trabalhista. Vou até fazer um merchan dela, a doutora Aline Virgínio, ela está assistindo, né? Inclusive, a gente é parceira mesmo, está ali correndo, fazendo os processos aí, professora. E tem duas pessoas aí que eu sempre considero, é a professora, né? Que eu estou devendo aquele rodízio para a professora, né, professora? E a doutora também, estou devendo porque ela pediu para levar ela num rodízio de buchada. Não sei porque ela é apaixonada por buchada. Já Eu não viu? precisa não, tá?
O meu pode ser outro rodízio puxado. O dela quer isso aí. A gente vai procurar, vamos procurar e nós vamos levar ela. E aí o que acontece? Mas esses parceiros, eles têm que ter junto, eles têm que estar andando junto. Hoje eu tenho ela aí, né? E obviamente que agora para frente a gente vai buscar outros parceiros, porque sozinho você não, a dimensão desse negócio é tão grande que você precisa de bons parceiros e de repente, se alguém se especializar na área, até mesmo quando adquirir o curso da professora, pode me procurar. Pode me procurar no Insta aí, que eu vou dar oportunidade para a pessoa trabalhar aí nessa área. Você pode me procurar, pode atender as empresas da sua região, que eu dou assistência, porque vocês vão ver que é um mercado fantástico para essa área. Vocês vão ter oportunidade de conhecer no curso aí da professora. Eu conheci no curso, eu mando áudios de agradecimento para a professora quando eu fecho um contrato, né, professora? Não é verdade? É E eu verdade. sou eternamente grato justamente pela oportunidade que você me deu. A gente não está aqui para dar aula, mas para mostrar que o negócio existe, que dá dinheiro e está aí para a gente ganhar e começar de verdade mesmo. O Instagram do Rubens é Rubens Casimiro Advocacia, tá? E que a Ana Luísa aqui está perguntando. E o Adriano está perguntando, nesse caso, por exemplo, que a pessoa fez a lesão na academia, né? Que elemento de prova você costuma utilizar nesses casos? Para mostrar que foi na academia e não. Olha só, carta de próprio punho da pessoa, carta de próprio punho, o próprio atestado médico que ele mostrou que, de fato, ele teve uma lesão lá, não vai falar que foi na academia, mas que ele teve uma lesão, e aí tem o chamado relatório de investigação de acidente que o próprio médico da empresa, ele produz. Ou seja, você acabou de se machucar na academia, o médico da empresa dessa pessoa, do médico da empresa de ônibus, ele pega um relatório e vai preencher. No dia tal, funcionário tal, se machucou na academia. É um relatório de investigação. Aí você vai pegar também o PPPP da pessoa e juntar tudo isso ao processo. Inclusive, aquele atestado de saúde ocupacional. Porque o médico perito do INSS, ele quer ver o seguinte, que de fato o cara não se machucou lá na catraca. Ninguém deu uma pancada nele quando ele estava sentado cobrador de ônibus. Que foi os elementos fundadores e iniciantes foram a academia, que teve um relatório de investigação por parte da empresa. É isso que ele quer. Ele quer todas essas alegações juntadas numa contestação. Só isso. Então, é um elemento, né? E não só nesse caso, mas em vários outros, por exemplo, segunda-feira que a gente falou com a Magna. Quando a pessoa não tem lá um documento único segregando as receitas, dizendo que é consulta ou que não é, você traz outros elementos de prova, que o conjunto da prova, né, é como se fosse um mosaico. Uma pecinha sozinha não te mostra nada, mas você monta o mosaico, monta aquele quebra-cabeça e você mostra que as peças se encaixam. Isso leva o juiz ao convencimento, né? Isso. E é o que o Rubens faz aqui também. Exatamente, porque administrativamente você faz essa contestação. E aí o que acontece? Quando existe um indeferimento, você vai recorrer à via judicial, aí até mais fácil, porque você pode produzir provas quando não se tratar de mandado de segurança. Porque aí os colegas que são formados em direito sabem que o mandado de segurança você não pode produzir provas, que as provas têm que estar pré-constituídas. Agora, por exemplo, fugindo um pouquinho desse caso, que está acontecendo muito nas empresas, quando é acidente de trajeto, que a empresa esquece de contestar e passa o período de contestar, aí você pode se utilizar do mandado de segurança, respeitando os prazos, ou da anulatória, que aí é bem mais fácil de ganhar, porque está na legislação que os acidentes de trajetos não podem entrar no cálculo da FAP. E eles entram, já adianto, todos entram, todos. Porque o INSS ele só pega ali que tem algum tipo de CAT e já vai enquadrando, né? Eu peguei um outro caso hoje que está acontecendo muito, que é o seguinte: a pessoa trabalhou na empresa e saiu, foi desligada. E o cobrador de ônibus, ele foi desligado o ano passado. E aí, vamos supor, há 3 anos ele foi desligado da empresa. Aí, o ano passado, ele se acidentou em casa, ele estava contribuindo como autônomo. Perdão. Ele saiu da empresa há 2 anos.
Só que aí, antes de completar o período de carência de 12 meses, ele fez o quê? Ele se machucou em casa. E aí o INSS falou, opa, peraí, ele está dentro do período de carência, estava machucado, e o INSS liga ele à empresa. Ele não desvincula ele do CNPJ. E aí, quando ele se machuca em casa, ele vincula ao CNPJ da empresa e penaliza a empresa. Ou seja, não está trabalhando mais, e só porque está no período de carência, tem um B91, um acidente, ele gera um B91 e prejudica a empresa. Também. Isso acontece sempre também. Infelizmente. São bastante casos mesmo que acontecem, né? E que muitas empresas não têm conhecimento disso. E quando você começa, como o Rubens, né, se especializar nisso, né? Até a gente, o Rubens, posso falar aqui, né? Porque você fez um vídeo comigo, quem quiser assistir o outro, tá? Vocês vão ver a evolução, tá? Evolução do Rubens no jeito de falar e tudo mais, né? Tem outro vídeo dele comigo aqui no YouTube, que ele já participou quando ele estava começando, aí ele contou até mais em detalhes a história dele e etc, né? E aí uma das coisas que chama a atenção é exatamente que muita gente vai atrás dele porque viu ele falar nisso no vídeo e nem sabia que existia essa situação. E aí, quando ele tem um cliente, como ele falou, uma empresa de transporte, de ônibus, várias outras aí vão atrás. Então, assim, acaba se tornando uma bola de neve positiva quando você atua bem em um determinado caso, né? Professora, então, tem um aluno. Tem um aluno que o nome dele é Aloísio, eu lembrei agora, ele é de Araraquara, talvez ele esteja vendo a aula, eu não sei, que ele acompanha todas as aulas. Esse aluno, ele não é advogado, ele só terminou, não tem OAB, e aí ele pegou e apenas comentou sobre essa tese, ele assistiu um vídeo meu, e ele comentou. Ele fechou com 5 empresas em Araraquara. Eu fiz a parceria com ele, a gente vai dividir, e assim, os honorários são bem altos. Eu estou para viajar para Araraquara, ele está pegando pesado aí no curso do Você Tributarista, ele conta e tudo. Então, assim, ele me chamou através daquela aula, da primeira aula, e fechou com 5 indústrias em Araraquara. O nome dele é Aloísio. Olha só, olha só. Né? O Luiz está perguntando aqui se as fundações educacionais, se elas estão imunes ao GIRAT ou se elas pagam, né? As instituições de educação, elas estão imunes aos impostos, tá? Então, contribuição para a Seguridade Social, que é o GIRAT, elas contribuem, tá? Elas pagam, não tiram desconto do empregado, é ela que paga. Com a observação que, quando a gente tem contribuição para a Seguridade, melhor dizendo, se for uma instituição beneficente de assistência social, aí ela também tem imunidade das contribuições, tá? Mas se ela é só uma instituição de educação, uma fundação educacional, ela recolhe GILRAT, então tem o FAP que entra na história dela, até prefeitura, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, e prefeitura, que tese eu tenho para prefeitura, etc., que inclusive prefeitura tem imunidade de impostos, GILRAT contribui. Então, assim, o nicho é gigantesco. Tá? Exatamente. Quando começar a atuar, não vai dar conta. Vocês vão ver. Não, vocês não conseguem dar conta. Não dá conta. E o Adriano aqui quer sua sugestão, né? Fora se especializar nessa matéria, qual outras áreas o doutor aconselha que a gente estude? Previdenciária, trabalhista, para fazer advocacia de alto nível? Eu acho que se você difundir muito seu estudo, você não vai conseguir aprofundar, né? Melhor é fazer parceria aí nesse caso, né? Exatamente. Assim faz, né, eu aconselho, assim, eu acho que quem está assistindo a live aqui e conhece a professora Fabiana e vai adquirir o curso, eu já adianto, se especialize na advocacia tributária e assim, se especialize muito bem em 2 teses, mas muito bem em 2 teses. Seja perito em 2 teses. Porque não adianta você querer ser perito em todas as teses. Primeiro, uma que você não vai dar conta da demanda. Outra, porque você não vai ser bom, de fato, em várias teses. E assim, Qual a outra que você gosta bastante? Outra tese tributária? Eu peguei uma, já vou falar aqui que isso o pessoal vai comprar no curso da professora e vai ver que tem no curso, e a professora explica muito bem que a gente está fazendo,
que isso daí é dinheiro rápido, tá? E fácil e é bacana. É a restituição de ICMS e ST, por exemplo, para mini mercados, casa de tintas. Eu peguei uma casa de tintas agora recentemente e a gente está fazendo uma restituição aí de aproximadamente R$ 300 mil. Por quê? Porque a casa de tintas, quando ela comprou do fabricante ou do fornecedor, ela já pagou o ICMS e quando ele está vendendo para o consumidor final, como ele está no Simples Nacional, o contador expede aquela guia do DAS. E aí ele não faz a segregação das receitas. E aí ele cobra ICMS apenas sobre um percentual do faturamento bruto da empresa. O que é errado, a professora sabe disso. Ele tem que segregar as receitas, ver o que tem ST e o que não tem, tributar o que não tem e dar ST para quem não tem. Isso é fácil. Aí eu digo que não precisa ser alto nível, mas assim, de forma mediana, você consegue tirar bons honorários também. Isso está no curso. E aí o Jefferson está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é complicada, porque varia muito, mas vou deixar o Rubens dar a opinião dele. O ideal é quantas causas por mês? Então, quanto que você quer tirar por mês? Pronto, a pergunta é essa. Você quer tirar quanto por mês? Aí ele me responde aí. Porque depende, né? Depende de quantas. Ele quer tirar quanto por mês? Eu preciso saber. Quanto que ele quer tirar por ano? Porque a advocacia, você às vezes tem mês que você pode tirar 100 mil, 80 mil. Pode ser que o mês que vem, porque você está trabalhando demais em alguma demanda, você vai pegar muito pouco, ou talvez não pegue nada. Mas no terceiro mês você pega mais 80 mil. Aí às vezes você vai prestar um concurso que o pessoal se mata. Hoje uma colega, a doutora Aline, novamente, estava falando que abriu um concurso, se não me engano, foi para Carapicuíba, para advogado para ganhar R$ 3.000 e não tinha nem sucumbência para a região de Carapicuíba, para você ter uma ideia, professora. E hoje também no grupo aqui, felizmente, né, eu estimulo muito a advocacia autônoma, né? Eu estimulo muito, porque tirando aqui São Paulo, que ainda tem bons salários, a maior parte do restante do país paga tão pouco para o advogado, né? A dificuldade, primeiro, em conseguir um emprego quando você não tem experiência, Rubens sabe bem disso, né? Já se formou mais velho um pouco, né? Não se formou adolescente, não fez estágio. Difícil conseguir emprego. E aí a pessoa desiste do direito. Exatamente. Né? E para animar, exatamente. Né? E para animar, agora quem está assistindo, para animar mesmo, eu estou tendo contato com diversos escritórios na área tributária. Advogados que já advogam há 15 a 20 anos. Olha, professor, o que você está oferecendo no curso, até aquele início, até 50% do curso, diversos advogados que têm 20 anos na advocacia tributária não sabem. E sabe por que não sabe? Eu vou falar por quê. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, você cai numa zona de conforto. E você fala assim: olha, se eu estou tirando 70, 80 mil reais por mês, eu não vou ficar matando muito mais estudar. Por quê? Porque eu tenho uma carteira de clientes, eu estou administrando bem e estou ganhando dinheiro. E eu já falo para animar o pessoal que está querendo ingressar agora. Comecem, estudem, porque esses advogados, esses escritórios antigos, eles vão chamar vocês para atender as demandas. E aí vocês têm que dar uma de bom e mostrar que quer dividir os honorários, nós vamos. Porque quem manda aqui, quem tem o conhecimento sou eu. Porque esse conhecimento, os grandes escritórios, vocês podem procurar. Não tem. Vocês podem pegar as petições, os processos, ou até mesmo liguem. Faz de conta, então, que é uma empresa. Liga para uns 4, 5 escritórios grandes aí. Pergunta se eles fazem isso. Pode perguntar. Faz esse teste, depois me procura. Pode fazer isso. Até porque é algo que, por isso que é um trabalho de alto nível, que a gente fala. Então, é um trabalho de boutique. É um trabalho de boutique. A Magna também, né? Ela falou assim: concorreu com um grande escritório e o cliente preferiu ela. Por quê? Porque é personalizado. Quando você vai para um grande escritório, né, nem todos clientes, claro, têm consciência disso, mas eles não se aprofundam nessa tese. Por quê? Porque vai demandar trabalho, não é algo de massa. Você tem que examinar cada um dos clientes, não é algo que a gente fala assim: pega uma tese e não, pega uma petição e usa para vários iguais. Não, você tem que fazer, analisar o caso de cada um deles. E isso, para um grande escritório que acaba fazendo muita coisa de massa, eles acabam não investindo nisso, né?
Então, essa personalização, isso é importante. E essa planilha foi você que fez, né, Rubens? Sim, essa planilha eu que fiz. Eu sei, hoje eu consigo destrinchar o cálculo no papel, que você faz diversas vezes o cálculo, então você faz o cálculo assim de maneira rápida. Eu tenho, hoje quando eu vou fazer uma apresentação para uma empresa, eu pego lá a raiz do CNPJ, a senha do CNPJ, da consulta FAP Web, e aí eu já mostro, olha, está acontecendo isso, faço uma explanação em 30 minutos, e eu já consigo fazer um diagnóstico e apontar quais as falhas e quanto de dinheiro está escoando ali para o ralo, de forma rápida. Eu consigo fazer isso. O Generito aqui fala, seria bom advogar como empregado nesse grande escritório e pegar essas causas separado, né? Eu quero ver se achar um grande escritório que tope isso, porque você vai estar roubando o cliente dele. Exatamente, perfeito essa colocação. Então, assim, se você está lá e tem um conhecimento, ele quer que você traga o cliente para o escritório. Então, assim, não precisa. Como que é o nome dele, do rapaz que você falou? Ele está aqui, Generito, não sei se eu vou falar, não, Generito, não precisa. Eu vou falar uma coisa para você, talvez se você for advogado ou não, não precisa. Eu vou falar o caminho simples e vou repetir. Eu não sei de qual região você é, mas pegue as indústrias locais e faça uma pesquisa nos tribunais regionais federais que abrange essa empresa, que você vai ver se ela tem essa demanda ajuizada. Já te falo que de antemão que praticamente não vai ter, e aí você pode chamar. Você vai fazer o seguinte: a minha sugestão é que quando você aprender a tese, ou se você quiser fazer o contato comigo, tanto faz, você vai fazer o seguinte: pega o advogado tributarista responsável e chame ele para fazer uma parceria, ou se não tiver o escritório, faça o contato direto com a empresa. É mais simples. Tá? E a Ana Luísa está falando uma outra coisa que é verdade, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a demanda dos grandes escritórios é tão grande que você não tem tempo. E é verdade, você trabalha no grande escritório até 10 da noite, às vezes tem que, tem que virar à noite. Complicado realmente ter tempo para fazer em separado. A dica que eu dou, professor, assim para não se estender muito, a advocacia tributária, seja assim, ela é algo para quem sonha alto. É o que eu enxergo. Eu penso o seguinte: se você sonha em ganhar pouco, eu não venha para a advocacia tributária. Não venha. Não venha. Isso aqui é para quem sonha alto, porque você consegue. Consegue. A gente tem, ó, eu falo, ó, Salomé, eu converso muito com Salomé, Suzy, desculpa, acabou esquecendo o nome que eu converso com a doutora de ontem, a Aline. Pessoas que sonham alto. Pessoas que sonham alto e almejam alto, as coisas grandes vêm no colo dela, porque elas pensam alto e as coisas, quando você pensa e quer aquilo alto, você atrai aquilo alto. É a realidade. Não seja covarde. Não seja covarde. Porque aí você querendo aquilo, você procura se especializar, procura estudos, procura parceria, procura trocar informações. Você está com a mente naquilo, até aquilo que eu falo. Imagina a pessoa vai comprar um carro, você fica olhando todos os carros na rua. Então, quando você fala assim, eu vou ser tributarista, eu vou trabalhar com uma tese, e aí escolher uma tese que traga, né, retorno. Acho que todas as teses tributárias, dependendo do cliente, traz um retorno alto, mas você começa a olhar em todo lugar e a ver isso, né? É uma questão de foco, né? Uma outra que o Rubens mencionou aqui, e que alguém está perguntando, o Nerivan, né? É a questão da tinta, né? E não precisa ser só a tinta, não, porque assim, ele perguntando, quando fala em loja de tinta, seria a loja de materiais de construção? Pode né? ser? Pode ser. Não só, mas que venda tinta, né? Pode ser numa loja de materiais, pode ser em uma loja só de venda de tintas. Ela vende outros produtos e vende tinta, e não precisa ser só tinta, né? Que isso é um trabalho que o advogado tributarista está sempre pesquisando, né? A gente tem que usar a internet. Antigamente, quando eu comecei, não tinha isso, não. A gente tem que usar a internet a nosso favor. Então, tem convênio de ICMS que estabelece quais são os produtos com substituição tributária. Não precisa ser só a tinta, né? E esses produtos com substituição tributária, você aí pode procurar o quê? Empresas do Simples Nacional que vendem esse tipo de produto, que provavelmente elas estão recolhendo a mais. Assim como os monofásicos, que aí é PIS e COFINS. Tá? Então, você pega uma tabela, né? A tabela no PIS e COFINS é 4.3.10, está lá no site da Receita Federal.
aqui de ICMS, são convênios de ICMS que estabelecem quem está com substituição tributária. E aí você procura quem comercializa esse tipo de produto, né? Então a tinta é um exemplo dela, mas tem vários outros, né? E a Larissa, que a Larissa é outra nossa aqui, a Larissa, né, Larissa? A Larissa marcou reunião, uma dessas que marcou reunião quando estava fazendo treinamento, né? Assistiu o treinamento, falou, já tem reunião na segunda-feira, pegou aí cliente com muitas execuções fiscais, né? Mas ela está perguntando aqui dúvida em qual tese se especializar, né? Em relação a isso. Essa que o Rubens está mencionando pode ser uma, Larissa. Eu sei que você é determinada, você pode escolher essa e se especializar nessa tese, por exemplo. Ela pegou uma empresa, a Larissa pegou uma empresa que tinha execução fiscal, é isso, professor? Várias execuções fiscais. Então, Larissa, uma sugestão que eu dou para você, pode pegar essa empresa de repente e fazer essa pesquisa dessa tese que eu falei agora recentemente. Se você quiser me chamar, e aí eu explico como que você pode chegar e consultar isso para essa empresa. De repente, essa tese é boa para quem tem um grande número de funcionários. Não adianta o cara ter 20 ou 30 ou 10 funcionários, que não é boa. Você tem que ser acima de 150, 200 funcionários. Começa a valer a pena. Obviamente, por causa do volume da folha de pagamento. Então, indústrias e prestadores de serviço, escolas, por exemplo, que tem escolas grandes, né, com muitos funcionários, com vigia, com professor, etc. Então, é algo que você pode pesquisar, né, no sistema da Justiça Federal ali, se elas têm essas ações ou não, mas pode escolher um nicho para você começar, né? Como o Rubens está aqui com empresas de ônibus, então, dependendo aí do seu cliente, já pode começar com ele, né? Uma outra questão também é talvez você olhar para esse seu cliente e ver que outras oportunidades você pode aplicar para ele, né? Se ele estiver ainda atuando, né? Se não tivesse encerrado as atividades. Mas não existe, eu sempre falo uma coisa: não existe uma tese que eu falo, eu tenho que fazer essa tese. Existem várias. O Wellington Lima, hoje ele não, acho que não está aqui, não deu oi. Mas a virada de chave dele, que ele falou, que ele começou já no começo a faturar mais de valores aí consideráveis por mês, é com pessoa física. Acredite se quiser, né? Qual tese? A tese da isenção do imposto de renda sobre aposentadoria de portadores de doença grave, né? Tipo de coisa, mas eu não conheço ninguém. Mas se você começar, inclusive, a manifestar que você faz isso e que as pessoas têm esse direito, o avô de um amigo seu, o tio de um amigo seu, a mãe de um amigo seu, porque não precisa estar portando a doença. Por exemplo, alguém teve câncer. Câncer é doença grave, mesmo que já esteja curado, se for proveito de aposentadoria, tem que ser isso, tá? Tem o direito a essa isenção, e aí você recupera os últimos 5 anos. Então, muitas vezes, fala assim, eu tenho dificuldade de chegar em empresas grandes, etc. Tal. Muitas vezes, pessoa física vai te dar um bom retorno, um bom rendimento, e você vai se tornando referência nisso. Isso é algo muito, muito interessante também, né? A própria questão que quem vai começar também, que eu aconselho, é a tese da energia elétrica, da TUST-TUSD, por exemplo, que tem lá no curso, que inclusive nós ganhamos recentemente agora, que eu e a doutora Alina juizamos uma ação, que é para um restaurante pequeno, e nós ganhamos inclusive uma liminar, professora. Tá? De qual tese que vocês usaram? Do TUSD? TUSD, exatamente. Então. Para energia elétrica. O que você pode fazer para pessoa física também? Ou para empresas, porque aí não precisa nem ser uma empresa gigante, pode ser do Simples Nacional, e elas gastam muita energia. Quando você for pensar num salão, você não vai no salão de beleza, as mulheres, né? Os homens também vão, né, Rubens? Mas você vai no salão? Salão é ar-condicionado, é energia elétrica, é secador. Você vai para academia? Academia também, né? O que gasta lá de energia elétrica não está escrito. Laboratórios, clínicas médicas, laboratoriais, condomínio, né? Várias torres ali, energia. Então, assim, veja o que o Rubens está falando, ele se especializou nessa tese porque é uma tese mais complexa. Mas isso não significa que ele não faça outras. Né? E tem outras mais simples para você começar, para não ficar assim paralisado pelo medo. Falar assim, não, é muito complexo. Eu quero essa, mas é muito complexa.
Aí você fica paralisado pelo medo. Então, existem várias outras, né? Nerivan está perguntando, para postos de combustíveis, são substituição tributária e no presumido. Cabe essa tese, né? Olha, a tese da restituição do ST, né? Ela é mais aplicável para simples, porque para quem é do lucro presumido, você só vai ter a restituição se ele vender por um valor menor do que foi recolhido lá atrás, tá? Então, tem direito à restituição? Tem, mas é outra tese, tá? E essa tese do Gilhat para postos, se tiver funcionários o suficiente que vale a pena, também serve, entendeu? Então, é um nicho gigantesco que eu estou trazendo aqui nas nossas lives, pessoas que vêm trabalhando com temas diversos, inclusive para vocês verem isso, né? De clínica médica, de PES, de FAP, de TUS-de-TUST, de ICMS substituição tributária, de PIS e COFINS monofásico, defesas em execução fiscal, como a Larissa, que está procurando uma tese para ela começar, mas ela já realizou um passo grande e importante, que é já não ser, vamos dizer assim, adolescente, que eu não vou falar que você é velha, não, tá, Larissa? É muito jovem. Mas ela já não é adolescente, não tem experiência, trabalha em outra área e, de repente, conseguiu aplicar e conquistar uma empresa com muitas execuções fiscais, com contrato anual para ela defender essa empresa. Então, assim, existem vários nichos. A Lucélia, tem outro café com a Fabiana que eu fiz com a Lucélia, a expertise dela é execução fiscal, ela focou em execução fiscal, né? Então, assim, não existe um único. E aí você também não pode querer logo de cara, né? O Rubens mirou logo de cara nessa tese de alto nível e foi fundo nela. Mas se essa tese de alto nível te assusta, porque eu já vi muita gente falando aqui, tô com medo, para você ir ganhando confiança, escolhe outra tese para começar. Não tira ela do seu radar. Mas não deixe de começar. Né? Que é aquela coisa, às vezes a gente quer fazer, imagina assim, quero fazer uma coisa muito lá em cima. E aí eu não dou nem o primeiro passo, porque eu fico com medo. Então, se você ficou com medo de uma tese mais complexa, né? Escolhe uma outra mais simples. E depois você parte para mais complexa. O negócio é você estar constantemente. O Igor, que veio aqui dar boa noite para a gente, né, Igor? Ele falou, uma coisa é isso. Constância. Você vai criar constância. Você vai criar constância de estudar, de se aprofundar e de falar com o cliente também. Né? Olhar e falar assim para o cliente Salomé, que o Rubens mencionou aqui, né? O Salomé, ele fica por dentro das teses, né? Ele também começou ali pequenininho. O Salomé começou acho que com 57 anos, olha só, né? O Sebastião, que está aqui conosco também, né, Sebastião? Então, assim, ele fala assim, eu vou no restaurante e eu puxo conversas. Ele também me manda mensagem quando ele fecha contrato. Fui tomar um café e saí com clientes do Simples Nacional. Então, é você ter essa mentalidade. Olha só, usina de açúcar, Adriano, com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Excelente cliente. É um excelente. Esse, se você tem contato, se você tem medo, você pode me procurar, que esse daí você vai ganhar muito dinheiro. Já corre para esse cliente. Exatamente. Usina, e isso é só a porta de entrada, hein? Porque usina tem. Usina de açúcar tem tese para, né, e problemas. Dos colegas aí, professor, dessa insegurança, eu tenho um exemplo que é um aluno seu, que você fez uma live com ele. Olha só, quem busca muita segurança na estabilidade, na questão de concurso, eu vou falar um caso que pode procurar, acho que no canal da professora, um conhecido que eu conheci. Ele era policial federal, saiu e hoje é advogado tributarista. Tô certo ou não, professora? Sabe quem fez Carlos, é o Carlos, é esse? Ele era policial federal, policial federal. Ele fala no. Ele era policial federal. Tem aqui, é Carlos Beckman, o café com Fabiana que eu fiz com ele. Eu não lembro qual foi o tema em si, né? Principal que a gente Ele está ganhando muito dinheiro na advocacia tributária, tá, professor? E ele começou também, largou, falou: não, eu quero. Saiu, porque falou: eu quero ser advogado, eu quero ser tributarista. Então, mais uma pessoa que não tinha feito estágio, que não tinha experiência e tá deslanchando, né? Então, não aonde tem uma pessoa que é agente hoje em dia, que ganha, o policial federal ganha 12 mil, eu falo, a maioria vai ter esse medo. Ele foi destemido. Ele está tirando 4 vezes mais. Pode procurar ele aí no
no canal, no Insta, aí eu converso com ele. Exatamente. A Silvana, aí já vem assim, ó. E essa é uma dúvida muito comum. Pessoas que deixam de lado uma tese porque está sobrestado o julgamento. A tese de energia elétrica não estava sobrestada? Quando, embora muitos juízes até tenham um pensamento equivocado, ela está sobrestada? O que significa isso? Que não pode ter decisão final, que não pode ter um trânsito em julgado antes do STJ. Mas se você está sendo cobrado indevidamente, principalmente agora, que saiu a Lei Complementar 194, né? Então, se você está sendo cobrado indevidamente, a liminar, essa pode ser concedida, né? Que é para você continuar não recolhendo esses valores. O que não pode ter por causa do sobrestamento? O julgamento final. Inclusive, se algum juiz não conceder a liminar, falar nem examinar, você pode agravar dessa situação. Tá? Sobre esse sobrestamento, eu mesmo quase me arrebentei e eu ia deixar de ganhar muito mais, que aí eu vou envolver um pouquinho de direito previdenciário, aonde eu ajuizei diversas ações da revisão da vida toda, e aí eu tinha desanimado, e aí porque ficou sobrestado e o STF ficou naquela enrolação, e aí agora no final do ano foi aprovada a revisão da vida toda, e agora tem um monte de advogado correndo atrás, né? A professora sabe disso, né, professora? Exato, exatamente. Então, é um exemplo. Exatamente. Então, assim, a outra coisa, né? A tese do limite de 20 salários mínimos. Exatamente. Tem gente com a mentalidade assim, mas está sobrestado, né? O Laércio é outro aqui que é aluno lá do Você Tributarista, começou a carreira dele, hoje já está com várias outras coisas, mas Laércio era bancário, e depois que saiu do banco, etc., também enveredou aqui para a advocacia tributária e começou do zero. Começou com tudo de tuste. E depois você vai avançando, né? E aí, como ele está falando, o sobrestamento não impede o ingresso e não impede nem mesmo a liminar. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, né? Mas ele mesmo, o Lars, também conseguiu liminares, tutelas antecipadas em alguns casos, né? Exatamente. E essa questão do sobrestamento é muito perigoso que você não ingresse com a demanda e você tem que deixar ciente o empresário. Se você não entrar, por exemplo, com mandado de segurança, quando houver o julgamento, caso essa tese venha a prosperar, e se houver a modulação dos efeitos, você não vai restituir os últimos 5 anos. E aí? Exato. Que aconteceu com outra tese da energia elétrica, que foi o da seletividade. Né? A alíquota que é da energia elétrica, que é de 27%, 30% até em alguns estados. Quem entrou com a ação antes recuperou os últimos 5 anos. Quem não entrou, não só pode recuperar. Exatamente. Né? Então, por esses motivos, inclusive essas estratégias, essas mentalidades, é que a gente compartilhou. Zequinha, tudo bom? Zequinha apareceu aqui, né? Que atua também com Monofásico, Holding. Quem mais? O Mário está dando outra coisa que é teste de folha de salários também. Tem lá no nosso curso, né? Os 20% patronal sobre os 15 primeiros dias de afastamento por doença, né? O auxílio doença, né? Recuperação de salário de maternidade que o STF julgou e não modulou efeito, pode recuperar os últimos 5 anos. Então, assim, se você pegar só a folha, que é o nosso segundo módulo, inclusive, por isso que o Rubens falou assim, peguei esse módulo só de folha de salários, só de folha de pagamento, tem um monte de tese. Então, se você pegar uma e buscar, falar, vou buscar empresas que não sejam do Simples Nacional e que tem bastante funcionários. Vai ter um monte de coisa para se apresentar para a mesma empresa. É claro que, como a gente já falou, não joga tudo de uma vez que assusta, né? Mas escolhe uma para apresentar e depois dessa você vai falando, ó, tem mais esse outro, tem mais esse outro, tem mais esse outro, e vai conquistando o cliente. Exatamente. Uma outra sugestão vocês podem entrar em alguns processos judiciais ou até mesmo administrativos. Dá uma lida. Pode pegar aí os processos, dá uma olhada das empresas, porque aí você vai se ambientalizando. Quem é advogado, no caso, né? Vai se ambientalizando, não precisa assustar. Aí você vai vendo, porque a dinâmica é a mesma. O direito ele não se inova muito, seja o direito tributário, ele tem a sua sequência de atos, tá? Administrativos ou judiciais. A gente segue um rito, um cálculo. A gente não se inova. O que eu faço, eu não sou exclusividade. Eu sigo uma metodologia.
tá? Eu sigo uma metodologia. Quando vocês entrarem lá, eu vou, quem quiser depois me chamar, eu posso mandar um modelo de contestação ou de uma ação. Aquilo é uma metodologia, onde o juiz também ele vai seguir uma metodologia para dar uma sentença. Não existe algo inovador. Eu não sou exclusivo e nem inovador. Eu sigo o que o processo me manda. Exatamente. É por isso que você, assim, quando você está de fora e você olha, você fala, meu Deus, isso aqui é um monstro de 7 cabeças. Só que por quê? Porque você não entendeu ainda como é que aquilo funciona, né? Que é aquela história, né? Na faculdade não se ensina o funcionamento, se dá uns conceitos soltos. Por isso que eu falo, né, que eu utilizo um método que é o pensar tributário. Né? O pensar tributário é você compreender a tese, o porquê que ela funciona, né? Não simplesmente decorar ou pegar uma planilha pronta e jogar os números. Porque não adianta nada, você tem que explicar para o cliente, você tem que explicar para o juiz. Então, você tem que ter esse entendimento. E com isso, você dominar a sua mentalidade para olhar para os clientes de uma forma que você identifique, né, para eles qual a oportunidade serve desse cliente. Se você tem um raciocínio lógico, né, esse pensar tributário, você consegue identificar isso. O Pedro Henrique está perguntando se vale a pena trabalhar com ICMS de forma massificada. Não sei o que você está querendo dizer com massificado. Se seria assim, vou me especializar no ICMS, pode ter recuperação para Simples Nacional, de ST, dá retorno sim, tá? E ICMS é um ponto que os clientes têm, os comerciantes, muito alto de infração e muita coisa errada, né? A remessa de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, às vezes, até o pessoal do agro, né? O sujeito tem cavalo, vai transferir de São Paulo para o Paraná. Querem cobrar ICMS. Então, assim, não é algo que rende pouco, não. Tá? E nem sei se dá para falar que é massificado, porque massificado que eu falo é quando você pega copia e cola e faz tudo igual. E no ICMS não é massificado, né? Claro que no ICMS-ST você vai ter que ver algo um pouquinho mais simples, vamos dizer, porque você simplesmente vai olhar, olha, pagou sobre um produto que é de ST, então eu tenho a recuperar. Mas nos outros casos, você vai examinar por que estão cobrando ICMS, por que é indevido o ICMS. Então, nem é tão massificado assim, não. Exige também uma lógica. E sim, dá um bom retorno, sim, né? Eu acho que, na verdade, em tributário, né, Rubens, tudo dá retorno, né? Tudo dá retorno. O mercado está carente de profissional. Eu fui recentemente fechar umas contribuições de terceiros para uma empresa, e aí ele falou o seguinte: ele mandou até encaminhar esse áudio, professora, e o empresário era daqui, ele falou: olha, eu acho que vocês da região estão errando porque vocês têm que vir até a gente, porque o pessoal lá do sul está ligando para a gente, fechei contrato com a empresa do sul, mas vocês que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e aí eu vendi as contribuições de terceiros, e ele falou: a gente precisa que vocês venham até a gente. Por quê? Porque eu coloco no Google escritório de advocacia tributária em Barueri, não tem. Aí eu vou fazer o quê? Os de São Paulo, quando vê que eu não sou tão grande, não me atende. E aí eu fico pagando tributação a maior. Ou seja, o curso está aí, mas não adianta. O cliente não vai falar assim: ah, você terminou o curso lá com a professora, aprendeu isso, aquilo. Agora, como que o cliente vai te achar? Eu já te adianto. A mídia social é boa? Eu não trabalho muito a mídia social, é um defeito meu, tá? Porque a minha facilidade de ir até a empresa é muito grande, sabe? Eu tenho essa facilidade muito grande. Eu gosto, é a minha maneira de trabalhar, ter esse tete a tete, conversar ali pessoalmente, falar pessoalmente com as pessoas. Eu gosto das pessoas de conversar. Tem gente que tem esse receio. Eu adoro fazer isso, tenho essa facilidade. E te adianto, fazendo o curso não adianta, o cliente não vai bater na porta. Tô certo, professor, ou não? Tá certíssimo, é você que tem que ir atrás, e por isso que eu tento quebrar o mito desde o começo, desde todas as lives, de que o código de ética não permite. O código de ética não permite que você coloque um outdoor, que você fique falando, mandado de segurança por 20 mil reais. Mas você entrar em contato com o cliente e falar que tem coisas que estão sendo cobradas indevidamente, né? Você tem que ir. E o Nerivan está fazendo uma coisa muito certa aqui, está falando uma coisa que eu concordo plenamente, eu sempre falo. Inclusive, quando perguntam qual é a melhor tese, né? Depende de onde você está, depende de quem você tem contato. Ele está falando aqui, não tem muita indústria, tal, são
outros tipos, empresas menores que têm. Então, você vai buscar uma tese que seja aplicável para os clientes que tem aí na sua região, né? Tem clínica médica? De repente, é a tese da clínica médica. Tem empresas do Simples Nacional? Você vai pegar, então, essa CMS-ST, Piscofins monofásico do Simples Nacional, você vai escolher a tese que está aplicável para quem você tem contato, para quem você entra, né? Então, o Rubens tem essa entrada ou esse acesso, né? Vai buscar as indústrias. Ah, eu sou prestador, eu tenho contato com um prestador de serviço. Ó, exclusão do do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, folha de pagamento, né? Então, assim, pessoas físicas, às vezes aquela, né, fala assim, nossa, eu quero começar. Bom, você não conhece alguém que recebe pensão alimentícia? Todo mundo conhece uma pessoa que divorciada, que tem filho, que recebe pensão alimentícia, né? Provavelmente ela pagou imposto de renda no passado sobre isso. Ou às vezes ela nem pagou e fez o parcelamento, está sendo executado sobre isso. Então, para você, né? E isso pode te gerar outros. É rentável? É rentável. Pessoa física. É uma coisa simples de fazer e que dá uma rentabilidade, porque você começa com um, depois com outro, depois com outro, depois com outro, aí você já passa para a questão da aposentadoria. Então, você vai avançando, né? Tem várias possibilidades. Então, assim, por isso que eu falo que não existe uma única tese, não existe um único caminho milagroso, né? Existe aquele caminho que para você está mais próximo da sua realidade, né? Especializar em defesa de auto de infração. Sim, defender a auto de infração é um nicho excelente. Só que aí é aquela coisa. Antes de eu falar, eu vou ser especialista em defesa de auto de infração, de CMS, você tem acesso a empresas para se manifestar nesse sentido, né? Porque não adianta você escolher uma coisa e falar um nicho maravilhoso, mas você tem que identificar se isso aí na sua região, seu acesso, se isso é plausível. Dá para fazer parcerias, inclusive com contador, porque tem muito contador que o cliente sofreu um auto de infração e ele fica lá numa sinuca de pico de defender, porque os argumentos jurídicos, ele sabe a parte documental, mas e o jurídico? Então, parceria com contador, a gente vem falando, parceria é um grande caminho, inclusive para prospecção, inclusive para você chegar nesses clientes, né? Exatamente. E eu tenho alunos, Nerivan, do Piauí. Tem aluno de Piauí. Só precisa não falar, a minha região é pequena, não tem cliente. Eu tenho um café com Fabiana aqui com uma pessoa que é de Cerejeiras, em Rondônia, né? Ou seja, com a divisa com a Bolívia, uma cidadezinha pequenininha, né? E aí ela atua no tributário, né? Então a gente tem que olhar o campo e começar de algum lugar. E aí, quando você começa, né, com aquilo que está mais próximo, para você dar o primeiro passo, depois você vai expandindo, depois você vai ficando conhecido, e aí vai fazendo mais parcerias. Né? Nós mesmo, entre os alunos lá, nós temos muitas parcerias, porque um se especializa mais num assunto, outro em outro, e acabam trocando aí essas figurinhas, né? Então é muito, muito interessante, né? Mas, Rubens, pessoal, olha, o pessoal está aqui elogiando, falando que foi realmente motivador, foi inspirador, cheio de ideias, cheio de insights, né? E eu também agradeço pela sua disponibilidade, por você compartilhar sua visão, por você compartilhar sua experiência, né? Por você também motivar, porque é muito triste ver uma pessoa que se esforçou 5 anos, normalmente em faculdade particular, um sacrifício. Ontem a gente viu a Aline, né, que trabalhando e fazendo faculdade, tendo que deixar a criança pequena em casa para estudar. Eu até chorou aqui, se emocionou com isso. E já pensou, depois disso tudo, você... Eu vou dar uma sugestão a minha para finalizar a minha fala, professora. Isso aqui é igual bater pênalti. Sabe como a pessoa fica bom em bater pênalti? Repete, repete. Viu a aula, não entendeu? Sabe o que você vai fazer? Repete. Eu fiz assim na FAP e na RAT. Repete. Aí você não entendeu. Repete. Estou ficando bom.
repete de novo. Fiquei bom, sabe o que você vai fazer? Repete. Tô excelente, sabe o que você vai fazer? Repete. Aí, não tem vergonha, vai no cliente, abre a boca. Não ligue para o que ele vai pensar. Fale, repita no próximo, repete a aula de novo, repete o cliente. O resultado ele vem automático na sua vida. Essa é a dica. Exato, perfeito, perfeito. Arrasou, Rubens. Não poderia ter um encerramento melhor do que essa dica, né? Repita, repita, repita. Todo grande esportista treinou muito, repetiu muito, pênalti, a cesta, né? Para poder chegar naquele momento e marcar o gol ali. Então é isso mesmo, Rubens. Sensacional, sensacional.